os assuntos não é só um tema, né? São temas variados para cada questão. E a gente vai ver que a Univangélica não respeita o escopo do ensino médio. Então vocês têm que lembrar coisas ou que ela gosta de colocar coisas que estão com um pezinho no ensino superior. Assim, não foge total, mas foge. Não é algo totalmente que você nunca ouviu falar na vida. Nessas questões, pelo menos, para que ela não chegue a esse ponto. Mas tem um pezinho em ensino superior. Então, e ela não anula a questão. Por isso que eu quase certeza que deve ter entrado com recursos com as questões aqui. Principalmente uma. Essa aqui é a primeira? Nem tanto. Tá? Ela usa derivada, mas é uma coisa que, pelo menos na minha época, se ensinava no ensino médio. Tinha uma introdução a cálculo. Mas é perigoso, porque tem muito professor que não chega a dar introdução. Eu acho que a maioria não dá tempo no recurso do ensino médio, nem no cursinho. Mas eu vou ensinar como é que faz. Tá? As duas questões, essa, que tem um pezinho em ensino superior, mas ainda acho mais de boa ter, porque tem outros vestibulares que cobram também. E a outra questão que é de estática, que realmente está tá com pezão em ensino superior, foge do escopo bastante, mas eu vou ensinar aí, caso caia de novo, vocês resolverem, né? Vocês vão ter que lembrar um pouquinho que está no ensino médio e aprender umas 2, 3 coisinhas novas. Vamos lá aqui, senão a aula fica muito comprida. Em dezembro de 2022, a Força Aérea Brasileira, FAB, recebeu as 2 primeiras aeronaves de caça F-39 Gripen. Ao todo serão entregues à FAB 40 caças até o ano 2027. Essa aquisição faz parte de um projeto de renovação da aviação nacional de caça. Uma das grandes vantagens do Gripen é a flexibilidade na utilização de armamentos, permitindo o emprego de armamentos de fabricação nacional, como o míssil A-DAR, desenvolvido através de uma parceria entre o governo brasileiro e o governo da África do Sul. Não vou usar nenhum desses dados diretamente, é só contextualização. Em um teste de rotina, um caça F-39 Gripen lançou um míssil A-Darter, cujo deslocamento X, né, deslocamento, então, imagino que seja na horizontal, não sei, ele faz deslocamento em função do tempo, na verdade a trajetória eu não sei, mas o deslocamento dele em função do tempo, lembra que você tem isso eu já falei em outras aulas, não sei se está no Evangélica, mas se não, saiba agora. O deslocamento em função do tempo não te diz a trajetória. É como se estivesse andando numa estrada, um carro, e você vê as plaquinhas, quilômetro 33, quilômetro 35, quilômetro... Você pode ter feito curva entre uma placa e outra, pode ter subido e descido montanha entre uma placa e outra. Ele só vai te dando a placa a cada instante. Né? Então, o que eu tenho aqui é o deslocamento em função do tempo, quer dizer a trajetória. Pode ser dado pela expressão abaixo. Aí aqui, você já deve se assustar, talvez, quem está acostumado a fazer, sem usar o que eu vou ensinar agora, que é a derivada de função exponencial, que é a derivada mais simples, de função de potência, né, de polinômio, porque o t está elevado ao cubo. Se o deslocamento tivesse elevado em função do t quadrado, eu teria um m/v. A gente sabe que o gráfico é uma parábola, aí você tem outras técnicas para achar os parâmetros, usa o sorvetão, acha o V0 comparando e tarará, e joga na equação da velocidade usando as equações que você sabe de cor do move. Porém, isso aqui não é move, porque o t está elevado ao cubo. Isso não é mu e não é move, é outro movimento. A aceleração varia com o tempo. Você aprende o mu, que a aceleração é zero e a velocidade varia linearmente com o tempo. Aprende o move, em que a velocidade varia quadraticamente com o tempo. Não, o espaço varia, a velocidade... o mu, a velocidade é constante de novo. O mu, a velocidade é constante, eu falei que varia não. O espaço varia linearmente com o tempo, a velocidade é constante, a aceleração é zero. O move, o espaço é quadraticamente com o tempo, t quadrado. A velocidade é linearmente com o tempo, é uma reta inclinada, decrescente ou crescente. E a aceleração é constante, é um valor fixo, 2 metros por segundo, 4. Aqui não, é t ao cubo. Significa que a aceleração está mudando com o tempo. Que pode acontecer, né? Você pisa menos no acelerador ou mais no acelerador, vai variando quanto você pisa no acelerador do carro. Você tem aí um outro tipo de movimento. Então não dá para usar as equações do move, não dá para usar as equações do mu. Você só tem escapatória, pelo que eu vejo aqui, eu não sei que alguém tenha uma outra, mas é por derivada. Tá? Então nesse teste, ele deu a equação do espaço e quer a da velocidade. Tá? Do míssil pode calcular qual expressão, ele quer a expressão da velocidade. Então aqui eu vou te ensinar uma regra prática para você fazer derivada, né? Você aprende direitinho lá em ensino superior, né? Quem for fazer aula de exatas, em cálculo.
Integral e derivada, só que essa derivada, na minha época no colégio, ensinavam. Porque e às vezes a FUVEST cobrava, não sei se ainda cobra, acho que faz tempo que não cobra. E os professores, para dar uma disfarçada, não chamar de derivada e não surtar todo mundo, chama de regra do tombo, alguns, né? Regra do tombo. Eu vou ensinar para vocês, então, a regrinha do tombo, que você vai usar quando tiver um movimento que não seja move nem move, e você tem a equação do espaço, que é a da velocidade, eu tenho a da velocidade, que é a da aceleração. Então, vou pegar aqui a equação do deslocamento, copiar, para poder ensinar com tranquilidade. Aí é uma regrinha prática, você vai decorar. Isso aqui. A regrinha basicamente é a seguinte. Vou escrever aqui, ó, duas regrinhas. Termo. Cada item aqui, o 7 é um termo, menos 45t é outro termo. Quando você tem uma soma, isso aí você aprende no ensino médio, né? Os termos de uma soma ou subtração. Os termos de uma soma, quando você tem uma soma tem termos, quando tem multiplicação tem fatores. Então, os termos, termos independentes de t, nesse caso, né? Que tá fazendo, vou colocar, de t, vou colocar de t. O termos independentes da variável, nesse caso t, ou seja, que não tem o t multiplicando, transforma, bem informal, né? Substitui por zero. Ou ele some, porque vai virar uma soma com zero. Ele some, como se vê mais claro. Para os demais termos, desce o expoente de t multiplicando o coeficiente, o respectivo coeficiente, e se subtrai o valor 1 desse expoente. Pronto, tá aí as duas regrinhas. Uma regrinha, duas regrinhas. Vamos aplicar? Então vamos lá. Você viu que chama a regra do tombo. 7. Está multiplicando algum t? Não, então é um termo independente de t. Substitui por zero. Então, vou colocar zero aqui. Você vai ver que ele acaba sumindo. Agora, menos 45t depende de t. Quando não tem nada escrito, é como se aqui tivesse implícito o 1. Então, você chama de regra do tombo, porque você desce o expoente t multiplicando o respectivo coeficiente. Então, você pega o 1 e desce multiplicando o menos 45. Então, fica 1 vezes menos 45, continua menos 45. E, em seguida, você subtrai 1 desse expoente. Então, t elevado a 1 vira t elevado a 0, que é 1 menos 1. Você vai ver que acaba sumindo o t, porque t elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Mas vamos fazer formalmente aqui. Formalmente, né? Fazer uma regra bem suave, para depois você ir acelerando à medida que você vai pegando a manha. E aqui faz a mesma coisa. Quando não tem nada na frente do t, está implícito um coeficiente 1. Então, você pega o 3, multiplica 1, vira 3, né? Então, fica mais 3. E agora o t, em vez de t ao cubo, você tira 1 daqui, fica t ao quadrado. Vamos só dar uma ajeitadinha? O 0 menos tarará não muda nada, então esse 0 não precisa escrever. t elevado a 0, com qualquer coisa elevada a 0, dá 1. Então, esse t acaba sumindo. O t a primeira acaba sumindo, fica só o número da frente. Então, fica menos 45 vezes 1, que dá menos 45. Mais 3. Desculpa. E aí, quando você deriva, sempre que você deriva o deslocamento, vira a velocidade. Normal aqui. Vira a velocidade. Sempre que você deriva o deslocamento, vira a velocidade. Quando você aplica essa mesma regra para a velocidade, viraria a equação da aceleração. E você ia perceber que a aceleração varia em função do tempo. Isso serve para... Você pode usar quando é mu e quando é move? Pode. Tá? Precisa? Não. Mas até fica mais rápido em alguns casos. Mas normalmente eu não coloco isso na aula, porque é um assunto muito cobrado. Aí eu vou ter que... o professor usou derivada, não podia. Pode cair. Ainda mais vestibular sem noção, como a Univangélica, a Univ, enfim. Então pronto, acabou a questão.
Tá? Antes de marcar, título de curiosidade, ó, se eu derivasse aqui a velocidade, viraria a aceleração. Aplicando a mesma regra de uma forma mais rápida agora, menos 45. Eu falei número vira zero, então vira zero, não precisa escrever. E aqui o 2 passaria multiplicando o 3, ó, desceria aqui, ficaria 6, e o t ao quadrado fica t à primeira. Ou seja, a aceleração desse míssil varia em função do tempo. Para o t igual a 1 é 6 metros por segundo, depois é 2, ele vai acelerando cada vez mais. Então ele vai ganhando velocidade cada vez mais rapidamente. Tá? Beleza, mas a questão só queria que você viesse até aqui. Pode usar essa técnica para move, vai dar certo também. Se você, inclusive no mu, se você derivar, você vai encontrar zero para aceleração, que é o que é no MU, né? Movimento uniforme, aceleração é zero. Funciona direitinho, mas saiba que isso é uma regra prática, é um macete para um caso específico que é derivada de função polinomial. Funciona para qualquer função? Não. Se você usar para log, outras funções, exponencial não funciona. Mas no vestibular, se cobrar esse tipo, é exponencial. Professor de segundo grau, terceiro grau, quarto grau. E aí é só fazer a regrinha do tombo. Então, fico com a letra A de amor.